pessoal, boa noite, bem-vindos ao Leiteria do Castilho. Antes de começar a falar qualquer coisa, gostaria de dizer, se fosse algo que pudesse falar para nós todos, muito obrigado, é impossível hoje não desejar feliz aniversário para o Fluminense Futebol Clube. Afinal de contas, são 123 anos de glórias. Alguns aborrecimentos, é óbvio, mas esses aborrecimentos têm culpados. Mas a instituição Fluminense Futebol Clube, centenária, 123 anos de fundação, sempre merece o nosso parabéns, o nosso amor, e hoje está fazendo mais um aninho. O futebol não existiria se não fosse o Fluminense aqui no Brasil, com certeza. É claro, poderia surgir alguns anos depois, mas surgiu quando surgiu por causa do Fluminense, com certeza. Não vou discutir quem é que trouxe futebol para o Brasil, estou discutindo que o Fluminense Futebol Clube é a principal âncora e pedra angular do futebol hoje existir da maneira que existe, com os campeonatos que existem. Foi o Fluminense com os Carcoques e seus cupinchas, seus seguidores, seus fundadores. Parabéns, Fusão. Dados parabéns ao aniversariante do dia, vamos falar sobre assuntos palpitantes que surgiram de ontem para hoje. Notadamente de três assuntos: contratações, Lescano e La Vega. E, claro, por último, aquela notícia que é sempre plantada e sempre o condutor da notícia é o Lauro Jardim, que é tricolor, inclusive, que ia falar sobre SAF. Vocês já repararam? O Fluminense perdeu SAF. O Fluminense ganhou e está criando uma situação boa para falar de SAF. Quem é que é o condutor dessa notícia? Quem solta essa notícia? Lauro Jardim. Um colunista muito bem relacionado com a parte de dinheiro no Brasil, politicamente também. Ele é um cara bem envolvido com todos os atores políticos do Brasil, está sempre recebendo informações quentes, e é tricolor. Mas isso a gente fala por último. Vamos falar primeiro de contratações. Depois que o Fluminense perdeu o Arias, ou mesmo no Campeonato Mundial, não se falava de outra coisa, né? Não com a intensidade que está agora. Nesse tem que contratar, tem que contratar, tem que contratar, tem que contratar, tem que contratar. Ainda não surgiu, não estava da maneira que está agora. Agora está fervendo. E é óbvio o porquê que está fervendo. Porque o nosso time, no início desse ano, o ex-futuro CEO, porque ele é bonzinho e tem uma gratidão fabulosa com todos os jogadores, como se os jogadores fossem muito gratos a nós todos. Um ou outro pode ser, mas a grande maioria não é profissional. Ele resolveu premiar todos eles com mais um ano de contrato, porque nessas horas o Fluminense está com dinheiro sobrando. Então a gente tem o Keno, o Ganso, Samuel Xavier e Cano, um contrato renovado por mais um ano, até o final do ano que vem. E eu acho, com toda a sinceridade, foi um absurdo. Porque você tem que renovar? Tem, é uma gratidão, mas o cara ainda está entregando alguma coisa. Hoje, só o Samuel Xavier está entregando. Só o Samuel Xavier está entregando. Está entregando bem, inclusive. A gente precisa ser honesto, né, e falar a verdade. O Samuel Xavier, esse ano, está jogando bem. No Campeonato Mundial foi muito bem. Então, agora aí começaram a explodir as contratações. Tem que contratar, tem que contratar. Aí tem uma coisa na torcida do Fluminense, eu não sei se eu acredito que seja assim em todas as torcidas. É um caminhão lotado de novas contratações, o cara que já viu. Youtuber e cara no Twitter, são 10 contratações diferentes para cada cara que é apaixonado por isso. Tem youtuber que não pensa em ser campeão, pensa em contratar. Eu falei isso no último vídeo, venho falando isso no Twitter há muito tempo. Falei aqui no Leiteria muitas vezes
Antes do Mundial, o Fluminense tem, antes quando o Arias estava aqui, o Arias vai sair, não é, o Arias sair, pô, é uma pena, ele é um jogadoraço, é o nosso melhor jogador no Brasil, isso todo mundo concorda. Agora, não é, ele estava segurando, porque ele é um cara bom pra cacete, ele estava segurando e tapando com as atuações dele, com a empolgação dele e o time indo junto. E no caso do Renato, que me parece que para torneios mata-mata o cara é um bom técnico, para campeonato de pontos corridos eu não sei não. Então, ele estava mascarando isso, então o time estava indo, o Renato fez as substituições corretas, fez algumas maneiras de jogar corretas no Mundial, tanto que a gente chegou em quarto lugar. E poderíamos ter chegado mais se essa parte que ele encobriu durante essas grandes atuações dele tivesse sido coberta antes. E que é o que eu venho falando desde o início do ano, desde que o Ganso apresentou miocardite. O nosso problema chama-se o meia de criação. Então, estamos contratados. Falei isso no último vídeo que eu coloquei ontem à noite. Ontem à noite? Não, hoje de manhã. Não, ontem à noite mesmo. Depois do Fla-Flu. O nosso problema é o meio de criação. Esquece o Arias. Temos que contratar um jogador que substitua o Arias. Não, nós precisamos contratar um jogador que faça o que o Mano fez, o que o Ganso fez em 2023. Um cara que pense, que mostre o que tem que ser feito dentro do campo, que instrua o time junto com o Thiago Silva. Nós não temos isso, só temos o Thiago Silva. E quando o cara está lá atrás, ele não consegue falar para o cara que está lá na frente. Por isso que normalmente quem faz isso é o cara do meio de campo, ele tem acesso aos dois lados. Ele é a conexão. Ele consegue receber um papo do Thiago Silva e levar para frente. Olha, então, pode olhar, é verdade, faz. Então nós temos uma necessidade desesperadora de ter um meia de criação. O Ganso não vai voltar a ser o Ganso. Primeiro porque a idade pesa. Segundo porque ele tem um problema. Falei sobre isso e comparei com a minha doença. Cada vez que eu vou fazer um exame para me tratar, para ir tomar meu remédio, eu fico gelado quando eu vou pegar o resultado, com medo de metástase. Então eu fico imaginando um cara que, por mais acompanhado que ele seja, pode ter medo de ter um infarto, de ter um piripaque no jogo, porque ele tem problema de coração. Além disso, já tem idade. E além disso, nunca foi um cara de explosão física, muscular. Nunca foi. O Ganso nunca foi esse cara. Então hoje a gente não tem esse cara. Não tem ninguém no elenco que substitua ele, pelo menos até agora. Então está se falando em contratação, vamos trazer o Inestrosa, vamos trazer o André Gomes, vamos trazer, tem outro cara, tem mais um, tem outro, tem o acolá. Eu acho que a primeira coisa, desses nomes todos que o Fluminense não, que esses alucinados por contratação falam, tem dois, só ouvi dois, que são para mim, são os caras mais importantes que se o Fluminense vier a contratar, tem que ser um desses dois. Um luso brasileiro, que é o Celso, que é brasileiro, mas naturalizado português, jogava no Porto, jogou no Porto, sei lá, 5 anos, 6 anos, foi a seleção portuguesa, inclusive, que nem o Deco, e depois não, agora já está uns 2 ou 3 anos no Al-Nassr, quer voltar para o Brasil. Esse camarada cai bem, porque ele é meio ofensivo. É um meio de criação, meio ofensivo. Porque o Arias não era meio. O Arias era um meio atacante, mas jogava em qualquer parte do campo. Mas é um cara de criação. Outro nome que eu ouvi, o Otávio tem 30 anos. Ou seja, no esporte de hoje, 30 anos é um camarada que equivale a um cara de 27 anos, 26 anos de 12 anos atrás. Mais ou menos isso. Um cara hoje de 38 anos equivale a um cara de 35, 12 anos atrás. Porque o preparo físico, o organismo desses caras estão sendo treinados para aguentar o tranco. O outro camarada, que tem 29 anos, é o Giovanni Lo Celso. Um argentino que rodou pela Europa toda, jogou no Paris Saint-Germain, foi um dos caras que mais jogou, e atleta do Betis, e o Betis já falou, pelo menos é o que está saindo no jornal, que ele está disponível por 6 milhões de euros. Quando o cara fala que está disponível por 6 milhões de euros, você já pode pensar em 5. E o cara tem 29 anos, o Otávio é destro.
o Lo Celso é canhoto. Todos os dois jogam na mesma posição. De tudo que foi falado aí, esses dois caras são os mais importantes que o Fluminense tem que olhar, ou então olhar outro cara parecido com esse. Porque é a nossa maior carência. Porque a gente fala, precisa de zagueiro titular. Não precisa. Nossa defesa não é ruim. Nós precisamos de zagueiros. Falei isso também ontem ou anteontem. A gente não pode ter como zagueiro o Thiago Santos e o Manuel. A gente tem que ter um zagueiro que, se entrar, não vai cair o nível dos 3 titulares. Porque me parece que o Renato já chegou à conclusão que a gente vai jogar sempre com 3 zagueiros. Então, se vai contratar um zagueiro, é para um zagueiro para ser reserva ou para brigar pela titularidade, mas não chegou para ser titular, isso não existe. Para brigar pela titularidade, se for reserva, vai ser aquele cara que, se entrar, a gente não vai ficar nervoso. Isso vai ter que ter um zagueiro. Não sei. Para mim, a prioridade 0, o -1 é menor que 0, -1. A prioridade é ter um camarada de meio de criação. Aí a gente vai entrar no segundo assunto, que é Lescano e La Vega. Porque perguntaram ao Renato, na coletiva de ontem, por que o La Vega e por que o Lescano não jogam, porra? Por que o Riquelme não joga e o Isaac não joga? O Wallace Davi não joga? Não perguntaram tudo isso, não. Falaram basicamente sobre La Vega e Lescano. Aí o Renato deu uma resposta para mim completamente... Para deixar uma parte de ser decente, ser legal, 90% que ele falou para mim pode jogar no lixo. Eu gostaria de falar 100%. Porque o que ele falou é de um ridículo que não tem mais tamanho. Se o cara tivesse chegado aqui, hoje é dia 21 de julho, se ele tivesse chegado aqui no dia 21 de junho, eu concordaria com o Renato. Mas os dois caras estão aqui desde o início do ano. Desde o início do ano. O Lescano, ano passado, nos 10 últimos jogos que ele fez pelo Libertad, além de ter ganho a taça do Paraguai, essas coisas todas, em 10 jogos ele fez 7 gols, 5 assistências e teve participação direta em 10 gols. Quer dizer, esse cara... ele está se adaptando. Peraí, ele tem 21 anos. Está se adaptando o quê? O Paraguai é um outro planeta? Aí eu fico imaginando Arce, Gamarra, Chilaver, Romerito, os dois gêmeos, um que joga no Corinthians, o Ramon. O Fluminense até pensou em contratar esse cara esse ano. Está lá no Corinthians. Já foi campeão pelo Corinthians. Esse cara também não joga nada. Tem que se adaptar, não conhece. O Paraguai é uma liga completamente diferente do Brasil. Não, o Paraguai e a Argentina e o Uruguai são, colados no Brasil. Existe uma transição de jogadores, principalmente agora, uma importação desses jogadores violenta. Então tem que se adaptar, tem 7 meses para se adaptar. O cara é uma merda? Não, o cara não é uma merda. Existe um site, uma empresa, CES, Football Laboratory. Quer dizer, é um site que fica observatório, não laboratório. Um observatório do futebol no mundo inteiro. Esse site, ano passado, fez um levantamento dos 10 maiores sub-20 do mundo. O Lescano estava nele. O Lescano está sendo convocado para a seleção principal do Paraguai, que vai à Copa, já está classificado para a Copa. Esse cara não tem chance de jogar no Fluminense. Aí hoje, um camarada me falou assim, não, esse cara não joga nada, porque ele jogou 2 jogos e não jogou nada. Isso aí já mostra que esse cara não pode comentar futebol. Aí eu respondi para ele, você se lembra do Arias? Você que está me ouvindo agora aí, você se lembra do Arias? O Arias chegou no Fluminense em agosto de 2021. Se alguém tem dúvida, é só entrar agora no Netflix ou no Globo, quem tiver assinatura, e vai procurar as notas de atuação do Arias de agosto a março de 2022. Não se firmou, é inconstante,
Estou falando do Arias, maior jogador da América Latina neste momento. Maior jogador latino neste momento, no mundo. John Arias. Mais do que o Messi. O Messi agora... O Messi é um cracaço, né, pô? Mas está jogando numa liga que... Não é, o Arias vai ter sucesso no Wolverhampton, com certeza absoluta. Então, essa é a anotação do Arias. O Arias virou o titular do Fluminense. Vocês vão se lembrar bem desse jogo. Foi um jogo que tem dois lances. O Arias foi um Fla-Flu, no Engenhão. Taça Guanabara, nós ganhamos de 1-0. Gol de cabeça do Arias num frangaço do tal do Hugo, que hoje é goleiro da seleção brasileira e é do Corinthians. Eu não sei como é que esse cara consegue ser goleiro da seleção brasileira. Ele é horroroso. E nesse jogo do Fla-Flu, o goleiro nosso goleiro foi o Marcos Felipe. No final do jogo, ele fez 3 defesas seguidas que garantiram a nossa vitória. Aí o Fábio saiu do banco, saiu abraçado com o Marcos Felipe. Vocês devem se lembrar disso. Nesse jogo é que o Arias ganhou a titularidade. Final de março de 2022. Ele começou a jogar a Taça Guanabara, ele e o Ganso. Começaram a jogar, até que, esse cara tem que ser titular. Até então, ele era banco, não jogava todos os jogos. O Lescano, esse camarada veio falar que o Lescano contra o São José foi ruim, claro. Quem foi que jogou bem contra o São José lá a 4.000 metros de altitude quase? Ninguém, nós perdemos. O São José conseguiu, acho que a única vitória dele num torneio internacional contra nós. E o outro jogo foi contra a União Espanhola, que também nós conseguimos empatar com um golaço do Nonato no apagar das luzes. Ele só jogou meio tempo nesses jogos, porque o Mano arrancou ele fora. Esse jogo é o cara. Você pega o Mano, você pega o Lavega e o Lescano, soma os dois somados, toda a minutagem dos dois somados não dá 4 jogos. Então esse cara está fazendo uma adaptação. Aí eu pergunto outra coisa. Diz uma coisa para mim. Aliás, falei de um monte de paraguaios que jogaram aqui. Tem um rubro-negro da minha idade vai se lembrar bem. Regis, quarto zagueiro, bom pra caramba. Anos 60. Jogador dos anos 60 do Flamengo. Jogava pra cacete. A gente vai falar agora, o Lescano e o Lavega tem que se adaptar. 6 meses. Aí eu pergunto, e o Depay? O Depay é holandês. Não fala a língua. O cara tá jogando, não teve nada. Chegou e tá jogando. Que é outro. Acho que é Braithwaite. Aquele dinamarquês, norueguês, do Grêmio. Ele chegou, estreou, fez 3 gols, 1 contra e 2 a favor contra o Cuiabá. Quer dizer, o cara vem de um lugar frio pra cacete. Puta, o cara vai jogar num campeonato que o cara anda uma Europa para cada jogo. O cara então não teve adaptação nenhuma, o cara não fala a língua. Com costumes completamente diferentes. Não teve adaptação absolutamente nenhuma. Agora, o Lescano, que está ali no Paraguai, que não fala nem espanhol, já fala portunhol. O Lavega é a mesma coisa, fala portunhol. Tem que se adaptar. Não é mais fácil falar que não quer o cara, porra. Pô, o cara tem valor. As poucas vezes que o Lescano jogou, você vê que o camarada tem valor. O cara é a joia Paraguai, tá na seleção Paraguai, é uma merda. Aí, hoje eu vi também uma análise de um rapaz que faz análises legais, o Davi Correia, no Twitter. Eu não concordo muito com a análise dele, não. Concordo muito com a análise que ele fez do Marino, Nestroza. Ele fez uma análise legal dele, comparando ele com o Arias. Mas essa que ele fez do Lescano, eu não concordo com ela. Os argumentos que ele usa poderiam diminuir em 1 ponto. Mas não que ele falou. Ele não diminuiu o cara, não, tá? Ele falou que o cara tem coisa. Mas ele falou que a Liga Paraguai já não é mais aquilo. Não interessa que não seja aquilo. O cara é bom, pô. E o cara não ser testado porque não está adaptado. O que o Renato falou ontem foi uma coisa que dói no peito ouvir isso. Isso é ridículo, pô. Ridículo. Porque o Soteldo chegou contundido e já jogou, não conhece ninguém no time e tá uma merda. A gente já sabia que ele ia ser assim. Sabe? Por que não pode armar um time que nós estamos sentindo falta de um cara número 10? Por que não bota o Lescano? Ou então por que não pega o Lescano, que é um garoto de 20 anos, 21 anos? Por que não pega o Lescano e coloca ele no lugar do Arias?
Ele joga de meio atacante também, ó, vem cá, tu vai fazer esse. Vamos testar você aqui para ver o que acontece. Mas o teste do Lescano ou do La Vega não pode ser um teste de meio tempo com um time reserva. Tem que ser 3, 4, 5, como foi o Arias. 3, 4, 5 vezes jogando com o time titular num jogo valendo. Não é jogar agora contra o São José aqui no Maracanã, olha, agora se a gente é só um amistoso, vamos jogar. Não, não é assim, pô. Não é assim, é para você entrar no Fla-Flu. Vem cá, bonitão, vem cá, entra aí. O La Vega é a mesma coisa. Agora estão falando que o La Vega pode ser emprestado, o Peñarol está de olho para querer o cara. Pô. Porque o Peñarol conhece o cara é bom jogador. Pô. Agora, se tomar o cara como jogou 80 minutos em 10 jogos, quer dizer, 15 minutos em cada um, ou então jogou lá na altitude, com um time todo bagunçado, isso não existe, pô. E não existe mais ainda essa declaração ridícula de dizer que estão se adaptando. Eu estou tirando mais dele do que... Peraí, está tirando mais dele, estão treinando mal. Não vem com esse papo não, pô. Isso é ridículo, pô. Isso também vale para o Riquelme. Não vou dizer para o Wallace Davi, porque o Wallace Davi está num lugar, coitado, que é mais difícil. Mas, na minha opinião, o time do Fluminense tinha que ter garantido 3 vagas para um jogo. 3 jogadores para uma vaga. Bernal, Wallace Davi e Otávio. Vamos colocar aqui o Martinelli. Não, o Martinelli não é primeiro volante. O Hércules não é primeiro volante. Aliás, nesse time do Fluminense hoje, a gente tem algumas posições que a gente não pode mais discutir. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Bernal, Martinelli e Hércules. Esses caras são titulares. Não tem, vamos fazer um meio de campo com 3 volantes. Tudo bem. Bernal, Martinelli e Hércules. Pronto. Põe o meio de criação no lugar do Ganso, ou o Ganso. Aí é 4-4-2. Jogar no 4-3-3 com o Ganso é você falar assim, eu já quero começar perdendo. Pronto. Aí você entra com 4-3-3 com o Ganso. Tem que ser 4-4-2. As melhores atuações do Fluminense foram no 4-4-2. Porque você preenche a porra do meio de campo. Será que é difícil de entender isso? Outra coisa, vou jogar no 3-5-2. 3-5-2 não é uma coisa defensiva. 3-5-2 você tem que jogar com 2 alas. 2 alas. Ala não é uma coisa defensiva, é altamente ofensivo. A vantagem do 3-5-2 é que quando você ataca no mínimo com 7. E quando você defende com 8. Agora, para isso acontecer, você tem que ter ala. E o Guga e o René não são alas. Se você vai jogar no 3-5-2, isso aí não é CTEC, isso aqui você vê a coisa, é o normal. Você tem que jogar com o time que o Fluminense tem hoje, Samuel Xavier e Fuentes. Só Fuentes tem 3 assistências esse ano. O Samuel Xavier deve ter 3 ou 4 também, porque são caras que sabem atacar. E o Fuentes chuta para gol bem. Você vê que fez a defesa foi a defesa mais difícil que o Cássio fez no jogo de quarta-feira. Foi um canhão do Fuentes lá de longe, que ele pegou de primeira. Então, se você joga num 3-5-2 com 2 alas, você ataca com muita gente. Então, o que o Renato está com 3-5-2, você me desculpe, Renato, tem que ser com Samuel Xavier e Fuentes. Agora, lá na frente, com o time que nós temos hoje, tem que ser um cara de lado e o John Kennedy. Porque depois do homem de criação, a gente tem que pensar, não é no cara de lado, é pensar no centroavante. Porque o Cano está mal, eu acho que não volta mais a coisa. O Everaldo não é tão mal assim como pintam. O Everaldo está marcado por aquela bola que ele não chutou. A realidade é essa. Você que está me vendo agora não concorda, fica quietinho e pensa. Você vai ver que o Everaldo está sendo marcado por aquela bola que ele não chutou. Se ele tivesse chutado e feito gol, está todo mundo pedindo, pelo amor de Deus, para o Everaldo jogar. Então, mas a gente precisa de um centroavante. E o homem de lado, para mim, é a terceira coisa que a gente precisa. Que a gente tem o Riquelme, tem o Serna, tem o La Vega, tem o Anão, o Soteldo, tem o Paulo Baia, tem o Keno, aí você vai contratar mais um. Vai vir o Inestrosa. Mais um. O amigo pensa no Inestrosa, mas não pensa no meio de criação. Tem que ter o cara de meio de criação.
Então é uma coisa que é inacreditável. Aí vou voltar agora para terminar esse assunto, falar de Riquelme e Isaac. O Isaac sempre foi, nesse time sub-17, a Esquadrilha 07, o Isaac sempre foi o craque do time. É o cara que pensa. Ele é o cara que pensa. Deu exemplo ontem e deu exemplo no jogo contra o Corinthians no meio da semana, no mesmo dia do jogo do Cruzeiro. Deu exemplo da maneira mais simples do mundo. Jogou pra caramba. Aliás, o Renan Reis, o Laranja, mostrou os lances do... Ele não tinha lance para mostrar do Riquelme, mas do Isaac tinha um monte, ele mostrou. O Isaac é um cracaço. Aí eu acho que o Renato, já que ele é tão paizão, gosta de falar que sabe e acontece, ele podia chamar o Isaac e falar assim: vem cá, Isaac, vou bater um papo aqui contigo, separar de todo mundo. Você é um magrelo, parece um passarinho, parece um beija-florzinho pequenininho, perde um monte de urubu e de águia. É só ave de rapina, pô. Então para você jogar é difícil pra cacete, eu sei. Mas faz o seguinte, quando você olha, tá vendo aquele cara ali? Quem é aquele cara ali? Aí o Isaac vai falar assim: pô, é o seu Samuel Xavier, tá? E aquele outro ali, quem é? É o seu Thiago Silva, tá? Então faz o seguinte, vem cá. Quando você olhar para o seu Samuel Xavier, faz de conta que você está vendo o Júlio Fidelis. Quando você olhar para o seu Thiago Silva, faz de conta que você está vendo Loyola. Joga da tua maneira, me desculpe, cague uma montanha para esses caras, manda o dedo. Faz o que você sabe fazer, apesar de você ser um raquítico. Você tem que treinar e tomar whey, fazer musculação para ficar um pouco mais forte e aguentar o tranco. Mas, desculpe de novo, caga uma montanha para esses caras. Vai lá e faz o teu jogo. Pronto. O Riquelme não, o Riquelme já é mascarado. O Riquelme é daqueles caras, só ser veterano dele. Ele pega faz que nem um Ronaldinho Gaúcho. Olha para lá e joga a bola para lá. Como se fosse, não, o Ronaldinho Gaúcho sabe fazer isso. Ele não. Aí você vê que é máscara, ele é mascarado. Mas ele é confiante. O Isaac só é confiante quando joga com a turma dele, mas ele vê muito mais bola do que o Riquelme. Então esse cara tem que ter aproveitado. Esse cara é um camisa 10 típico, um camisa 10 típico. É um cara que a gente vai dar? Não. Vai dar o Lavega? Não pode. Vai dar o Riquelme? Pelo amor de Deus. Ainda tem o Wesley Latan, o Matheus que está treinando agora, depois da cirurgia de joelho, tem o Kevin, tem o Júlio Fidelis, tem o Doman, tem o Wagner, que está voltando, e teve nego que riu, que é uma merda. O Wagner é muito mais jogador que o Nonato. Tem 1,00 m, eu pensei que fosse 1,35 m, não, ele tem 1,87 m, 20 anos de idade. É muito mais jogador do que o Nonato. Esse cara o Fluminense está querendo dispensar. Tem que arranjar outro clube para ele jogar. Porra, ele está querendo comprar o Nonato. É para deixar a torcida louca, porra. Também com um presidente desse, hoje mostraram aquele filme que eu fico com vergonha de ver o filme, ele sambando e fazendo assim, batendo no peito. Pô, me dá uma vergonha daquilo, uma vergonha alheia. O cara fazia aquilo, meu Deus do céu, rapaz. Com aquele sapatênis dançando, puta, é de um ridículo que não tem mais tamanho, pô. O cara é presidente do Fluminense, ele tem que se impor, porra. Ah, mas o que ele gosta de falar nos vídeos de vitórias nossas também é impossível, né? Aliás, falou uma besteira. Vamos voltar para o Brasil, vamos ganhar disso, vamos ser campeões. Devia ter ficado calado. Porque depois de amanhã é Palmeiras e é pedreira. Espero que o Fluminense vença, que o Renato tem que botar na cabeça o seguinte: nós estamos defendendo bem, mas temos que atacar também. É isso que eu queria falar. Falar que é um absurdo a gente não valorizar o que nós temos e não inventar desculpas para não querer usar um cara dizendo que ele tem que se adaptar. Adaptar é o cacete, pô. O cara sabe jogar bola. Agora não é jogar bola 30 minutos num jogo, não. É jogar bola várias vezes, 30 minutos, para o cara ir crescendo, como o Arias fez. Porque se dependesse de uma parte da imprensa e essa torcidinha que aparece para comentar coisas ridículas, o Arias teria ido embora antes do final de março de 2022, quando nós ganhamos o Fla-Flu. Porque não serve. É isso aí, gente. Falei demais. Parabéns, Flusão. Obrigado por me ouvir. Se inscreve aí, dá uma força. Aqui é um canal de tricolores antigos. Então eu peço aos tricolores antigos, o cara que já tem 45 anos, 48, 50, o lugar é aqui. Falou?